Então, bom dia a todos. Vamos começar nossa aula de hoje fazendo uma rapidíssima revisão do que a gente viu na aula passada, inclusive para ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta do que foi visto na semana passada. A gente começou a estudar o espalhamento de uma onda plana uniforme, né, com incidência normal, por um cilindro, em particular, por um cilindro de seção reta circular. Embora a técnica possa ser facilmente estendida para seções retas arbitrárias, e a gente apresentou para esse estudo duas equações integrais, uma baseada na equação integral do campo elétrico, outra na do campo magnético, dependendo da condição de contorno que você está impondo na superfície do cilindro. Ou vai ser a condição de contorno imposta sobre a componente tangencial do campo elétrico ou aquela do campo magnético. Você sabe do teorema da unicidade que basta uma delas para garantir a sua solução única. E aí, começando pela do campo elétrico, né, bem rapidinho, nós chegamos nessa equação integral aqui, ó. Aliás, deixa eu colocar a apresentação de slide, porque senão o ponteiro fica muito ruim. Eu vou andar um pouco mais rápido em certas ocasiões, mas pelo menos eu tenho esse ponteirinho aqui. Então, a gente chegou nessa equação integral, basicamente o que diz aqui, ó, quando você observar esse campo sobre a superfície do cilindro em ρ igual a A, componente tangencial total tem que ser nula, ou seja, a componente tangencial do campo incidente tem que ser igual a menos a componente tangencial do campo elétrico, né, espalhado. No caso desta geometria, essa componente tangencial é a componente Z do campo elétrico. O campo espalhado a gente não conhece, né? A gente até conhece da solução analítica, mas num problema mais geral a gente não conhece, porque a gente não sabe qual é a densidade de corrente que é induzida na superfície desse cilindro. E, consequentemente, aquela corrente equivalente do problema equivalente. Mas a gente sabe que esse campo é dado, ó, por essa integração. Onde aqui eu já estou assumindo que o perímetro é circular. Então, já estou integrando em filinha de 0 a 2π. E o infinitésimo de arco é rolinha de filinha. Onde aqui, por ser circular, rolinha é constante igual a A. O problema dessa integral é que eu estou observando, ou seja, eu estou impondo a condição de contorno no cilindro, na superfície do cilindro. Então vai ter, na hora que eu integrar isso aqui de 0 a 2π, vai ter uma hora que o ponto de integração vai concordar, ó, com o ponto de observação. E o argumento dessa função de Hankel, da nossa função de Green, vai ser nulo, e ali você tem uma singularidade. E isso daí, infelizmente, o computador, se você não souber programar, o computador não vai tirar para você. Então, depois de termos apresentado essa equação, a gente deu um zoom no contorno daquele cilindro e, fazendo os limites apropriados, eu não vou novamente em cima disso, a gente chegou à conclusão que no limite em que o ponto de observação e o ponto da fonte, o rolinha, eles se encontram, né, existe uma contribuição nula para a integral que vem desse ponto singular. Uma contribuição finita, ainda bem, se fosse infinita, mas felizmente ela é finita e, por acaso, nula. Então a gente respira aliviado, né? E reescrevemos aquela equação anterior dessa maneira, ó, onde a gente põe aqui um tracinho na integral. Isso aqui é a integral escrita de uma maneira mais geral, vale para qualquer perímetro. Aqui eu já particularizei para o circular. Essa barrinha aqui significa basicamente o seguinte, ó, tem uma singularidade, só que a contribuição dela é finita, e ela já foi removida daqui. Então, quando você integrar, integre sobre todos os pontos do contorno, menos naquele ponto singular. Isso daí, dito de uma maneira mais elegante, mais correta, é calcular o valor principal dessa integral segundo o valor principal de Cauchy. Isso só faz sentido se essa contribuição for
finita, né? A singularidade ela existe, o integrando vai para o infinito, mas a contribuição daquele ponto para a integral é finita. Neste caso particular, nula. Como isso vai ser feito no computador, aí não existe uma única maneira de se fazer isso. Na aula de hoje, se tudo correr bem, eu vou mostrar uma possível maneira que funciona para os nossos casos, mas não quer dizer que seja a única, nem quer dizer que seja a melhor maneira de resolver esse problema. Tá? E aí a gente prosseguiu na obtenção da equação integral do campo magnético, simplesmente partindo, né, impondo a condição de contorno sobre a componente tangencial do campo magnético, que neste problema em particular é a componente φ do campo magnético. Então, achando a componente φ, tanto do campo incidente, que é aquele da onda plana, como do campo espalhado, a gente chega numa equação integral. Eu vou andar mais rápido para não ter que passar por isso tudo de novo. E aqui, essencialmente, cadê? A equação integral. Ou seja, a soma do campo magnético incidente e espalhado tangenciais tem que ser igual à densidade de corrente que você tem naquele ponto, já que a observação, seu vetor ρ, estou localizando um ponto, um observador sobre o cilindro. E aí, mais uma vez, nós vamos ter o problema da singularidade do integrando quando ρ for igual a rolinha. É uma singularidade diferente. Repare que agora é a derivada da função de Hankel, de ordem zero. É a derivada da função de Green, que é, no nosso caso aqui, a função de Hankel de ordem 1. Ela tem uma singularidade mais severa. Mas, felizmente, né, fazendo aquele tratamento novamente do ρ tendendo para cima do rolinha ou vice-versa, a gente chegou à conclusão que essa singularidade está lá presente, mas a sua contribuição para a integral é finita, felizmente, mais uma vez. Só que agora ela não é igual a zero. Ela é igual a menos JS naquele ponto, né, dividido por 2. Então a gente retira essa contribuição daquele ponto específico e junta esse menos JS sobre 2 com aquele JS da condição de contorno, por isso que no final a equação fica com JS dividido por 2. É porque era o JS da condição de contorno menos esse daqui, que é a contribuição daquele ponto singular. E aí o resto da integral você remove segundo o valor principal de Cauchy. Ou seja, você tem que somar integrar sobre todos os pontos do contorno, menos naquele ponto. Só que agora a contribuição naquele ponto é finita, ainda bem, né? Mas é diferente de zero. Tudo bem, a gente incorporou aqui, e essa é a equação integral do campo magnético para o nosso problema. E é isso que a gente vai resolver na aula de hoje, essas duas equações, utilizando o método dos momentos. Uma implementação particular do método dos momentos, porque, na verdade, a gente pode implementar isso, mesmo com o método dos momentos, de diferentes maneiras. A gente vai usar uma que, obviamente, é a mais simples de todas. E que, para o problema que vocês têm que resolver, como é uma geometria muito simples, um cilindro com superfície bem suave, circular, o campo incidente é tranquilíssimo, uma onda plana, a técnica que a gente vai mostrar é suficiente para resolver o problema com uma boa precisão, tá? Mas não é a única maneira de se implementar o método dos momentos, mesmo para esse tipo de problema. Então, a gente começou na aula passada a falar, e aqui, ó, mais uma vez, relembrando, a gente não vai ter como ensinar métodos dos momentos nesse curso. Então, eu só vou pincelar assim, um pouquinho desse método dos momentos, e mesmo assim sem nenhum rigor matemático, tá? Só no blá, blá, blá. As referências já foram mostradas antes. Então, a gente representa aqui nas notas de aula o nosso operador linear dessa maneira, com a letra L. No nosso caso, são aquelas integrais, ou, no caso da equação do campo magnético, é a integral mais, né, do lado de fora, aquele JS sobre 2. A do campo elétrico, uma equação integral de primeiro tipo. A segunda equação é de segundo tipo.
E aí nós temos desse outro lado, ó, aquela parcela associada ao campo incidente, que é um campo conhecido. E lembrando que essa igualdade é a imposição da condição de contorno sobre a superfície do cilindro, tá? E aí, enfim, a gente, nessa equação, nós temos aqui, ó, para os nossos casos particulares, né, para relembrar, para linkar uma coisa na outra, o que é a nossa função FI para a equação integral do campo elétrico? É aquela componente Z do campo elétrico incidente sobre a superfície do cilindro, ρ igual a A, enquanto que isso daqui, ó, é a parcela associada ao campo espalhado, que a gente não conhece, dada por essa integral, que a gente já sabe que pode ser avaliada segundo o princípio, o valor principal de Cauchy, e já sabemos que se você implementar correto, isso aqui não vai dar nenhum infinito, não vai ter nenhuma surpresa saindo dessa integral, desde que você avalie isso com cuidado. Enquanto que para do campo magnético, tá aqui as nossas funções, é o campo tangencial incidente, o campo magnético na direção φ, em ρ igual a A, e aqui, ó, a contribuição, né, do campo espalhado junto com o JS. Junto com o JS. Tudo aquilo que é desconhecido foi juntado nesse termo aqui. E aqui, ó, nesse JS sobre 2, já está incluída a contribuição que vem do ponto singular. Então, na hora de integrar isso daqui, você tem que tomar cuidado para não incluir esse ponto singular na sua avaliação da integral. E aí, o método momentos, basicamente, é o seguinte: dado aquele operador linear, você vai pegar o seu desconhecido e expandir isso num somatório de funções de base, onde essas funções de base, Fn, são conhecidas. E elas vêm multiplicadas por essa amplitude complexa, que eu chamei aqui de IN. I porque é corrente elétrica, então eu usei a letra I, geralmente é a letra, o símbolo utilizado nesses problemas. Geralmente, não é necessário isso. E aí a gente escolhe N maiúsculo, ó, N funções de base para representar, ou funções de forma, se fosse a matéria do Meshless do professor Renato, né? Para representar esse desconhecido, que no nosso caso é a densidade de corrente elétrica, no domínio onde ela existe, ou seja, no nosso caso, sobre o perímetro da seção reta do cilindro condutor elétrico perfeito. As funções Fn são conhecidas. O que você não conhece são as amplitudes que multiplicam cada uma delas. E vamos lembrar aqui, ó, que como temos fonte localizada pelo vetor ρ', e como temos observação, ponto de observação localizado pelo vetor ρ, nós vamos precisar de índices, né? Inclusive evitando confusão, para representar posições onde você tem a fonte e posições onde você está observando, impondo, aqui não, aqui, né? A condição de contorno. E aí, para as fontes, eu vou usar a letra N. Então, esse índice N, que representa também a função de base, está associado às fontes. Em alguns textos, o pessoal usa I. Aqui eu não vou usar I para não confundir com corrente. Já tem I para caramba. Corrente, raiz de -1. Então, eu vou usar a letra N, né? O índice, que vai representar esse somatório de funções de base. E aí, quando eu substituir esse somatório dentro do operador linear, ó, lembrando que essa igualdade representa a imposição das condições de contorno. Como o operador é linear, eu posso somar tudo e operar depois, ou eu posso trocar, né, o operador com o somatório e operar cada termo e só somar o resultado de cada termo no final. Foi o que eu fiz aqui. Como as amplitudes I são constantes, por definição, elas podem ser passadas para fora do operador, já que ele é linear.
E aí, ó, nesse somatório temos IN, que são os nossos desconhecidos, as amplitudes que a gente vai querer determinar, e o operador sobre as funções de base. Como o operador é conhecido, no nosso caso são aquelas integrais, e a função de base é conhecida, isso daqui é conhecido. Então nós temos aqui, ó, uma equação linear com N maiúsculo, né? N maiúsculo desconhecidos. O que a gente vai precisar é obter N equações linearmente independentes desse tipo. E aí nós vamos ter N equações com N incógnitas. A gente representa isso através de um sistema matricial, né? Enfim, através de uma equação matricial, resolve esse sistema, a gente obtém as amplitudes dos coeficientes que faltam ser determinados. Essencialmente, né, isso é um método dos momentos. Isso a gente viu até o final da aula passada. Então, eu vou fazer aqui uma parada e perguntar para vocês se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Não tendo dúvidas nem perguntas, então vamos prosseguir. Nós vamos ter que impor essa condição de contorno sobre o perímetro do cilindro. Isso pode ser feito de maneira contínua ou discreta. Por exemplo, de uma maneira simplificada, nós podemos obter essas N equações impondo a condição de contorno sobre N pontos específicos sobre o cilindro. Um ponto, outro ponto. Como são pontos localizados em posições diferentes, provavelmente cada equação, né, oriunda desse processo vai ser independente das demais. É o que a gente quer. N equações linearmente independentes. Quando a gente for fazer isso, então a gente precisa ordenar esses pontos de observação. Primeiro ponto, segundo ponto. E aí, para não confundir com a ordenação das funções de base, que representam as correntes, localizadas pelo vetor rolinha, a gente vai usar o índice M. Então, aqui nas notas de aula, o índice M representa, por enquanto, né, os pontos onde eu vou impor a condição de contorno. M igual a 1, M igual a 2, e para não ter um sistema nem subdeterminado, nem superdeterminado, eu logicamente vou escolher esse N igual a esse daqui, que é a quantidade de incógnitas. E enquanto eu vou usar a letra N de neném para representar as correntes, as funções de base que vão representar essas correntes. Então, se eu escolher N pontos de observação e impor essa igualdade em cada um desses pontos, eu vou chegar em N equações desse tipo, ó, onde o N de neném, N minúsculo, representa a função de base, a minha incógnita, enquanto que o M de mamãe representa o ponto onde eu estou observando. Eu vou ter N maiúsculo, equações com N incógnitas, e aí, então, eu posso montar um sistema matricial como esse daqui, ó. Como aqui é corrente, então, geralmente, a gente, para matriz, coluna, que representam, cujos elementos representam aquele campo conhecido, no caso da equação integral do campo elétrico, é o campo elétrico, volt por metro, né? Então, o campo conhecido, os termos conhecidos em cada um desses pontos de observação, eu coloco nessa matriz coluna. Eu vou chamar isso de matriz V, está associada à tensão, né? Lógico que no caso da equação do campo magnético não é, mas enfim, a gente vai chamar essa matriz de coluna de matriz V. Essa matriz coluna I contém os termos desconhecidos. O primeiro elemento é o I1, o segundo é o I2, por aí vai. E aqui essa matriz Z é uma matriz quadrada, com dimensões, né, N por N. Onde essa matriz quadrada é dada por isso daqui, ó. São esses termos. Tá? Na primeira linha, eu tenho a primeira equação, ou seja,
a operação feita sobre a função de base, a primeira delas, né? Na observação do primeiro ponto, em ρ igual a 1. Depois, o próximo termo já é a segunda função de base, ainda observada no primeiro ponto de observação, ρ igual a 1, e por aí vai. Então, esta primeira linha da matriz equivale à primeira equação para m igual a 1. Aí depois você faz para m igual a 2, ou seja, para o segundo ponto de observação, para o terceiro ponto de observação até o final. Então, você tem aqui uma matriz conhecida. Tudo isso aqui é conhecido. Ou você vai calcular analiticamente, que é o nosso caso, ou você vai ter que calcular isso numericamente. Mas são elementos cujos valores são conhecidos. Essa matriz aqui seria a matriz de excitação, também é conhecida. O que você não conhece são os elementos da matriz I. Aí você vai ter que resolver esse sistema matricial para achar os seus elementos. Uma vez conhecidos, essa é a representação, a aproximação que você vai usar para a sua corrente. Você vai pegar o ponto de observação, que antes, né, aqui está sobre o cilindro, você vai puxar ele para fora, na distância que você quiser, e vai repetir a integral. Só que agora a integral é toda ela conhecida. Você vai integrar aquele somatório de funções de base, cada uma com a sua amplitude. E o problema essencialmente está resolvido. Inclusive é desse jeito, como está aqui, que nós vamos implementar, que eu vou mostrar para vocês nas próximas transparências. Em relação ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? O problema dessa técnica é que, como eu estou aproximando a minha densidade de corrente através desse somatório de funções de base, eu já não estou mais, né, com a solução maxwelliana do problema. Eu estou aproximando a solução do problema. Consequentemente, a unicidade vai para o brejo. No momento em que eu aproximo a corrente por esse somatório, eu já não consigo mais afirmar que a solução é única. Então, na verdade, passam a existir infinitas possibilidades de solução. A solução que eu vou obter é uma dessas possibilidades. Vai depender da maneira como eu resolvo essas integrais aqui, ó. Vai depender da maneira como eu encho, como eu preencho essa matriz. Se eu fizer um trabalho mal feito, eu vou ter um resultado ruim. E reparem, dentro desses elementos, existem aqueles mais importantes, que geralmente estão localizados próximos aqui, ó, da diagonal principal, onde o índice M é igual ao índice N. O que significa isso? O índice M do observador igual ao índice N da corrente, da fonte. É uma pergunta. O que vocês acham que acontece quando o M e o N forem iguais? Qual o problema que surge? Alô? Tem alguém aí? Oi. Mas vai ter uma singularidade, né? Porque você está observando no lugar da fonte. Geralmente, exatamente. Geralmente, ó, nestes elementos, é onde, geralmente, tá? Porque vai depender de como você implementa isso, vai depender de como você ordena todas essas coisas. Mas, geralmente, a coisa é feita de tal maneira que nesses elementos sobre e em torno, né, dessa diagonal principal, onde surge aquele problema da singularidade. Então, geralmente, esses elementos, principalmente esses da diagonal principal, ou, em outras palavras, principalmente aqueles associados à possível singularidade, eles têm que ser calculados com muito rigor, com muito cuidado, porque senão a qualidade do seu resultado vai para o brejo. Tá? Como fazer isso? Aí depende, tem inúmeras maneiras de fazer isso. Essa técnica em questão, onde você impõe a condição de contorno em pontos discretos, é chamado em inglês de point matching.
em português, numa tradução livre, casamento de pontos. Alguns também chamam de colocação de pontos. É a mesma coisa. Colocação de pontos, casamento de pontos, point matching. E essa técnica, lógico, tem um problema, porque você está impondo as condições de contorno em pontos discretos. No seu caso, no caso que vocês vão implementar, lógico, vocês vão distribuir esses pontos de observação uniformemente sobre o cilindro. Não tem motivo para você botar mais pontos, quer dizer, em princípio, né? Assim, no início, né? Você não sabe qual é a solução, então qual é o chute? Eu usaria distribuir esses pontos de maneira uniforme em torno do perímetro do cilindro. Talvez se o seu cilindro, ao invés de circular, tivesse seção reta triangular, com arestas, talvez fosse mais interessante colocar uma densidade maior de pontos perto das arestas. Talvez ali o campo, a corrente, no caso, né? A corrente varie mais intensamente. Então, talvez fosse mais interessante colocar uma densidade maior de pontos perto das arestas. Enfim, mas de qualquer maneira, essa técnica não garante que entre um ponto e outro a condição de contorno vai ser obtida, imposta. Então, geralmente, essa técnica de casamento de pontos, ela é mais pobre. E para compensar isso, você precisa pôr mais pontos, ou seja, diminuir o espaçamento entre um ponto e outro. E, consequentemente, para você colocar mais pontos de observação significa ter mais equações. Para o seu sistema continuar determinado, isso significa que você tem que usar mais funções de base. E a sua matriz fica maior. O esforço computacional aumenta. Tá? Enfim, mas é o que vocês vão fazer, porque o nosso problema aqui é muito tranquilo. A quantidade de funções de base que vocês vão precisar não é tão... O MATLAB vai resolver isso mole. Tá? Em relação ao point matching, alguma pergunta? Sim, professor. Oi, por favor. Você chamou aí de VZI, imagino, é uma coincidência ou realmente dá para dar esse significado de corrente, tensão e impedância? Não, aqui, por acaso, na equação integral do campo elétrico, funciona bem, porque os elementos da matriz V vão ser os campos elétricos, né? Volt por metro. O desconhecido é corrente, ampere. E acaba que a matriz Z é ohms, ou ohms por metro. Enfim, aí vai ter... Não, é ohms mesmo, porque a corrente é ampere por metro, porque é uma densidade superficial. Já no caso do campo magnético, não. Como a incógnita é uma corrente, a gente vai usar essa notação. Mesmo que as unidades dessa matriz não sejam tensão e ohm, e impedância, entendeu? Por acaso, para o campo elétrico, é. Para o campo magnético, já não vai ser. Mas, como é uma corrente elétrica que a gente quer determinar, a gente vai manter essa notação independente da integral que você vai avaliar. Beleza? Beleza. Então, aqui realmente a gente não está... Embora leve a entender dessa maneira, mas pode ser que as unidades, por exemplo, desses elementos, não seja volt e, consequentemente, dessa impedância, dessa matriz de impedância não seja ohms. Mas a gente vai chamar isso aqui de matriz de impedância. Geralmente a gente chama isso de matriz de impedância, porque ela vem multiplicando uma corrente elétrica. Mas a incógnita poderia ser corrente magnética, que não vai ser no nosso caso. Então, isso é meio arbitrário. Alguém começou chamando desse jeito, mas aí depois, enfim, provavelmente livros mais gerais talvez tenham uma notação melhor para essas matrizes. Alguma outra pergunta? Respondi? Sim, obrigado. Beleza? Bom, essa técnica do point matching é o que a gente vai adotar aqui, é o que vocês vão implementar. Mas existem coisas melhores, então vamos só mencionar aqui as coisas melhores.
Uma maneira melhor de você impor as condições de contorno é, ao invés de fazer isso num ponto, fazer isso numa região do seu contorno. No nosso caso, uma região do cilindro. E aí, para isso, a gente define funções de peso ou funções de teste. E aqui nessas notas de aula, a gente vai vai representar essas funções pela letra W, que W em inglês remete a weight, funções de peso. Alguns também chamam de testing functions, funções de teste. Tanto faz. Aí o que você faz é multiplica dos dois lados daquela equação, né? Onde a igualdade é a imposição da condição de contorno. Multiplica dos dois lados pela mesma função de teste e integra, né, no domínio onde essa função de teste for definida. Se o domínio for o perímetro todo do cilindro, você vai integrar de 0 a 2π. Se essa função de teste tiver base finita, você vai integrar apenas onde a função, lógico, né? Apenas onde a função de teste é diferente de 0. A gente chama, então, essa nomenclatura que está sendo usada aqui, ela é bastante utilizada nesses livros de métodos momentos. Isso aqui, o pessoal chama isso de um produto escalar, que pode ser simétrico ou o produto escalar propriamente dito, quando, na verdade, você faz a multiplicação não pela função de teste, mas pelo conjugado complexo da função de teste, se ela for complexa, né? Se essa função for de variável complexa. No nosso caso, não vou me preocupar com isso, e também vocês, nesse curso vocês não precisam se preocupar com isso. E aqui, você já vê a confusão, para onde isso vai, porque esse operador já é uma integral. Aí você vai integrar uma integral, onde a variável de integração dessa operação, são aquelas variáveis linha, porque você está operando em cima da corrente. Enquanto que as variáveis de integração desse produto escalar já são as variáveis do observador, sem linha. Mas, de qualquer maneira, como a função de teste é conhecida, como o perímetro é conhecido, esses termos também são conhecidos. Vai dar mais trabalho, mas, na pior das hipóteses, você resolve essas integrais numericamente, usando quadratura gaussiana, Simpson, usando o que quiser usar, né? E, desse lado, a mesma coisa. Como o FI é conhecido e a função de teste é conhecida, e o domínio de integração também, esses termos continuam sendo conhecidos. Só que vai dar mais um pouquinho de trabalho na hora de encher os elementos da matriz. Mas é o mesmo, é um sistema matricial como o outro. A vantagem é que, como a imposição das condições de contorno estão sendo feitas de maneira mais robusta, provavelmente você vai precisar de menos funções de teste e, consequentemente, menos funções de base e, consequentemente, menos incógnitas para resolver o problema. Então, talvez você tenha um pouco mais de trabalho para calcular os elementos da matriz, mas provavelmente as dimensões da matriz vão ser menores. Você vai ter menos incógnitas para avaliar. E aí, dependendo da função de teste utilizada, essa técnica pode receber diferentes nomes. Por exemplo, existe uma técnica muito utilizada, onde a função de teste tem a mesma forma da função de base. É chamada método de Galerkin, ou Galerkin, né? Quando a função de teste e a função de base são as mesmas, têm a mesma forma. Tá? E o point matching, apresentado anteriormente, é um caso particular dessa equação aqui, dessa técnica. O point matching é essa técnica fazendo-se o quê? Uma pergunta. O que você tem que fazer aqui, Perdão. O que você tem que fazer aqui para que
isso daqui recaia no point matching do slide anterior. Ó, vou voltar no slide anterior. Olha para lá. Ó. Ó, aqui, ó. Olha agora para o próximo slide. Ninguém se habilita? Quando você escolhe como função de teste a função impulso, você cai no point matching do slide anterior. O point matching é esta técnica aqui, quando você adota como função de teste a função impulso, definida naquele ponto M de observação. Se você escolher uma função de teste melhorzinha, ou seja, mais larguinha, você vai estar impondo a condição de contorno não apenas naquele ponto, mas também nos pontos próximos. Só que você vai ter um pouco mais de trabalho para achar os elementos dessas matrizes. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. As funções de base e, consequentemente, as funções de teste, tá? Mas aqui eu vou dar ênfase para as funções de base. Mas o que eu falar para as funções de base também pode ser empregado nas funções de teste. Eu acabei de falar que existe uma técnica chamada técnica de Galerkin, ou Galerkin, não sei qual é o nome, a pronúncia correta, onde a função de teste é a própria função de base. Lógico, cada uma com seu índice, né? N para a função de base, M de mamãe para a função de teste. Isso é importante para não confundir na hora no seu algoritmo, né, na hora de preencher a matriz Z. Então, no caso das funções de teste, elas podem ser, basicamente elas podem ser definidas como locais ou globais. Locais significa que ela existe, ela é definida numa porção limitada do seu domínio, no caso aqui o perímetro, né, do cilindro. Global é quando ela é definida no domínio todo, ou seja, no caso aqui do nosso cilindro, de 0 a 2π. Na matéria do Renato, ele chama essas bases locais de funções com base limitada. É só a nomenclatura que é diferente. Então, quem já fez a matéria do Renato e escutou falar lá de funções com base limitada, é a mesma coisa de função de base local. Então, aqui, ó, eu vou mostrar duas funções de base locais muito empregadas na solução desses problemas bidimensionais. Uma é a utilização de pulsos para representar a sua incógnita, a sua corrente, que é o que a gente vai usar, a gente vai adotar daqui a pouco, por ser simples, né? O pulso é uma função muito simples. E aí significa o seguinte, ó, essa linha aqui é o contorno, tá? Isso aqui é como se fosse o seu φ indo de 0 a 2π. Você cortou o perímetro e esticou a cordinha. Então, ó, no caso da função de base local, ela existe sobre uma porção do contorno, de φ igual a φ1 até φ igual a φ2, mas é zero nos demais pontos. E naquele domínio onde ela existe, ela é constante. No caso, a gente usa unitário. Ao usarmos pulsos unitários, a amplitude da corrente é a própria incógnita I. Aquele IN associado àquela função de base. Aí você vai usar N, você vai definir N subdomínios no seu perímetro, né, no seu contorno, de 0 a 2π, e em cada um desses subdomínios você vai ter a sua função de base correspondente, cada uma com a sua altura, cada uma com a sua amplitude. Então, quando você usa pulsos, na verdade, o que você está fazendo é representando a sua corrente, a solução, ó, maxwelliana, né, seria essa distribuição aqui em vermelho. Ó. Só que quando você usa pulsos, você vai obter uma representação, uma aproximação em degraus.
você está aproximando aquela função por degraus. Logicamente que essa solução é aproximada, ela não é maxwelliana. Mas se você usar uma quantidade grande de degraus, talvez você tenha uma representação, uma solução para o problema satisfatória do ponto de vista da engenharia. Em relação a essa função de base pulsada, alguma pergunta? Essa é a função que a gente vai usar. Existe uma melhor, que é a triangular. Você pega dois subdomínios consecutivos e define um triângulo, ó, dessa maneira. E aí você representa a sua incógnita por triângulos sobrepostos, ó. E aí você faz a altura do triângulo ser unitária, de tal maneira que o valor da corrente naquele ponto é a própria amplitude n, que você tem que determinar através da solução do sistema linear. Isso daqui, ó, é o mesmo que você usar segmentos para representar sua incógnita, ou seja, representar sua incógnita de forma linear, através de segmentos lineares. É uma representação melhor do que essa. Mas como é uma função de base mais elaborada, talvez você tenha que fazer um pouco mais de contas para preencher os elementos da sua matriz impedância. Mas talvez, se você fizer um bom trabalho, com uma função de base melhor, talvez você consiga resolver o problema com menos incógnitas. Se for algo que você tenha que rodar o tempo todo, por exemplo, você trabalha numa empresa que tem que analisar o espalhamento por cilindros e determinar as melhores geometrias para fazer ali uma configuração stealth, né? Que espalhe menos em certas direções. Você tem que otimizar o perímetro, a forma do perímetro do seu cilindro. Ou seja, você vai ter que rodar aquele programa dentro de um otimizador e você vai usar aquilo o tempo todo, é o seu emprego. Provavelmente você vai querer investir mais tempo implementando algo melhor, que te dê uma solução melhor, que provavelmente, uma vez implementada, vai rodar mais rápido, porque você tem menos incógnitas do que isso daqui. Agora, se o seu objetivo é fazer um programa porque o professor mandou, e depois que o curso terminar, você nunca mais vai olhar para aquilo na sua vida, provavelmente você vai querer implementar dessa maneira, porque você implementa mais rápido, né? Você termina o trabalho de maneira mais rápida. Essas são duas funções de base locais muito empregadas na solução de problemas bidimensionais. Existem outras. Você pode usar, por exemplo, polinômios, funções globais polinomiais, né, para representar onde cada n, né, n igual a 0, n igual a 1, é a ordem do polinômio. Aí você vai pondo mais polinômios. Você pode usar seno e cosseno. No caso do nosso cilindro circular, talvez seja até mais interessante que polinômio. Você vai colocando senos e cossenos com n∠φ, onde o n vai ser 0, constante, n igual a 1, n igual a 2, e vai tendo, no caso, o seu somatório acaba virando uma série de Fourier. Pode talvez ser até a solução mais apropriada para o cilindro com seção reta circular. Talvez até as integrais saiam no braço. Você não tem que resolver nada numérico, a não ser a própria solução do sistema matricial. Enfim, mas essas são duas das mais empregadas, né? Porque elas podem ser facilmente adaptadas para qualquer tipo de contorno, não apenas para o cilindro circular. Você pode adaptar isso facilmente para seções retas com perímetros arbitrários. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, nós agora vamos começar a particularizar a solução do problema da maneira como eu espero. Vocês não são obrigados a fazer desse jeito, vocês podem fazer de outro jeito, mas é a solução que eu espero que vocês implementem. É a solução mais simples. É utilizar pulsos como funções de base
e o point matching, ou seja, impulsos para fazer o teste, para impor as condições de contorno. É isso que nós vamos usar. Point matching com funções de base pulsos. E para isso, aqui está aqui, então nós vamos usar pulsos unitários para representar as funções de base, Fn, para representar as correntes, e point matching para impor as condições de contorno em pontos discretos sobre o nosso perímetro. A letra N de neném vai aqui representar as funções de base, os pulsos, onde as correntes estão sendo representadas, as fontes desconhecidas. E nós vamos usar a letra M de mamãe para ordenar os pontos de observação, que vão ser exatamente no meio, né, onde a função de base pulso está sendo definida. E, eventualmente, nós vamos ter o N igual ao M, quando a observação for feita exatamente no meio da função de base, onde ela está sendo definida. E lá teremos uma singularidade esperando para ser removida. É o que a gente vai fazer aqui. E a maneira de remover essa singularidade, lógico, ela é dependente da maneira como você escolhe a função de teste e a função de base. Então, o que eu vou mostrar para vocês é apropriado para esta escolha aqui. E, além disso, né, como a gente vai definir funções de base pulsadas e também visando, de repente, implementações com seções reta mais arbitrárias, é comum, não é obrigatório, mas é comum a gente representar o contorno da seção reta do cilindro, né, o nosso perímetro, o domínio onde o problema está sendo resolvido, por segmentos de reta. No caso do cilindro de seção reta circular, você não precisa fazer isso, tá? Você já podia usar arcos. Mas se você quiser um dia estender esse trabalho para tratar do espalhamento por cilindros de seção reta arbitrária, o mais indicado é você representar esse contorno antes de resolver o problema, fazer a representação por segmentos de reta. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí cada segmento de reta vai ser representado por esse símbolo, S de segmento, N de neném. E a função de base pulsada, ela é definida para aquele segmento com o mesmo índice N. Ou seja, a função de base vale 1 sobre o segmento com o mesmo índice e vale 0 nos demais. E aí a gente tem, em princípio, duas maneiras de representar esses segmentos. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, que a diferença dos resultados é mínima. Mas, de qualquer maneira, ó, você pode escolher a representação, ó, em linha tracejada, é o contorno original, é o círculo no trabalho de vocês. E em vermelho aqui, ó, são os segmentos que a gente usa para representar esse contorno circular. Óbvio que nenhum de vocês vai escolher N igual a 3, porque senão vocês não vão analisar o espalhamento por um círculo, né? Por um cilindro circular, mas sim por um cilindro com seção reta triangular. Nem N igual a 4, senão é uma seção reta quadrada. Vocês vão usar um número suficientemente grande, que também não é tão grande assim, 30, 40, 50, de tal maneira que, para valores iguais a 30 ou maior, essa representação é praticamente perfeita. Você não vai... A diferença que você tem aqui é tão pequititinha que você não vê na prática. Na hora que você botar, se você implementar direito e botar um resultado em cima do outro, a solução numérica vai dar praticamente idêntica à da solução analítica. E vocês estão vendo agora a importância da solução analítica no trabalho de vocês, né? Ela é que vai dizer se você está fazendo certo ou errado, né? Obtendo certo, de forma correta ou não, a sua solução numérica, dado que você tem infinitas possibilidades de resposta à sua solução numérica.
Ou então você pode representar assim, ó. Aqui os segmentos estão inscritos ao contorno, aqui eles estão circunscritos. Tem gente que diz que, por causa do point matching, esta maneira é melhor, porque aqui você obrigatoriamente está impondo a condição de contorno exatamente sobre o contorno original, enquanto que aqui, ó, desta maneira, você está impondo um pouquinho para dentro. Mas na medida em que esse N aumenta e os segmentos vão diminuindo, a diferença é ridícula. Como vocês vão analisar cilindros com seções retas, se não me engano, no máximo de 10 ou 20 comprimentos de onda, isso daqui não faz diferença nenhuma. Vocês podem escolher desse jeito ou desse, tá? Enfim, então nós vamos fazer isso. Vocês vão representar o contorno circular por segmentos de reta. Não há motivo para você fazer isso de maneira uniforme, de maneira que todos os segmentos tenham o mesmo tamanho, mas não é obrigado a ter o mesmo tamanho. Mas no caso de vocês, não há motivo para vocês fazerem com tamanhos diferentes. Então você vai ter segmentos com o mesmo tamanho, cobrindo o contorno de 0 a 2π, e para cada segmento SN, você vai definir a sua função de base pulsada. Esse quadradão aqui, ó. E aí você vai obrigar, né, que em cada ponto no meio do segmento não há motivo para você escolher outro ponto de observação. Então, o ponto de observação vai ser escolhido no meio do segmento. Aí você vai obrigar que naquele ponto a condição de contorno seja satisfeita. E agora o que está faltando é mostrar as equações, né? Como calcular os elementos das matrizes e, em particular, aquele elemento onde a observação é feita exatamente no meio do segmento onde a sua função de base está. Ou seja, aquelas situações onde o M e o N são iguais. Exatamente na diagonal principal da sua matriz Z. Então, a gente está quase terminando a apresentação dessa técnica. Antes de prosseguirmos com as contas, alguma pergunta sobre esse slide? Então, vamos prosseguir. Então, está aqui um contorno arbitrário. No nosso caso, no caso de vocês, vai ser um contorno circular. Aqui eu representei de maneira arbitrária, tá? Então, aqui, ó, eu já defini o contorno em segmentos de reta. Aqui os segmentos de reta têm tamanhos diferentes. Não há motivo nenhum para você implementar dessa maneira. Geralmente a gente implementa, né? Se o contorno for regular, simétrico, com segmentos de mesmo tamanho. Os tamanhos dos segmentos nas notas de aula vão ser representadas por esse símbolo, ΔS. Então, ΔS é o tamanho do segmento. O índice N vai ser representado, né, para representar os segmentos onde está a função de base, o seu pulso Fn, enquanto que o índice M vai ser usado para identificar, localizar o ponto onde você está observando e o campo, né, e impondo a condição de contorno. Então, eventualmente, o M e o N vão coincidir. E essa coincidência vai ocorrer nos elementos da diagonal principal da matriz Z. Em todos os demais casos, não vai haver coincidência entre o M e o N. E aí, perdão, a gente vai começar pela equação integral do campo elétrico e depois eu mostro as equações, as fórmulas, né, para a equação integral do campo magnético. Então, eu comecei aqui pela matriz V. Então, vamos lembrar que os elementos da matriz V são dados por essa fórmula. Onde, no caso da equação do campo elétrico, ó, essa função Fi, ó, é a componente Z do campo incidente no ponto de observação. Então, repare, Rho e Φ, quando
o Rho e Φ vão ter o valor das coordenadas Rho e Φ no ponto de observação M. E essas coordenadas eu vou representar por ρm e φm. Então, ρm e φm são as coordenadas do ponto central do segmento M. E aí, como é a técnica é a colocação de pontos, o valor, né, a fórmula do elemento é simplesmente o campo elétrico incidente calculado neste ponto central do segmento. Aí você vai numerar os segmentos, 1, 2, 3, 4, até N maiúsculo. Consequentemente, sem nenhuma complicação, você vai obter as coordenadas dos pontos centrais para cada segmento. Ponto central 1, ponto central 2, vai armazenar tudo isso lá numa matriz e vai calcular o campo incidente elétrico em cada um desses pontos. E vai encher a matriz V. Para o primeiro ponto, você põe lá no primeiro elemento o EZ naquele ponto, para o segundo, até você preencher a matriz coluna V. Isso daqui, problema nenhum. O preenchimento dessa matriz é imediato. A fórmula é simples, etc, etc, etc. Em relação à matriz V, alguma pergunta? Para a matriz Z, também não é muito complicado, a não ser a singularidade. Mas fora da singularidade, também é tranquilo. Por quê? Puxa, mas são duas integrais. Mas uma delas, como a função de teste é o impulso, essa integral aqui é tranquila. O resultado dessa integral é isso daqui com ρ igual a ρm. Então, quando você usa o point matching, o elemento da matriz E, o elemento Mn, lembrando que M, mamãe, é usado para identificar o ponto de observação, enquanto que o N de neném é o ponto onde a função de base está definida. O elemento é simplesmente dado por essa integral. E mais, como a função de base é local, ou seja, ela só está definida sobre o segmento Sn, de todos os pontos, de todos os subdomínios do contorno, só não vai ser zero aquele associado ao segmento Sn. E nesse segmento Sn, a função de base adotada é unitária, é constante. Então a integral que você tem que resolver é só isso daqui, ó. E aí você pode resolver isso do jeito que você quiser, usando quadratura gaussiana. Aqui a gente vai assumir que por ser point matching, você já tem que naturalmente usar uma quantidade grande de funções de base. E, consequentemente, o seu segmento vai ser pequeno, comparado com o comprimento de onda. Então, a minha proposta é simplesmente usar a regra do retângulo. Calcula o integrando no meio do segmento e multiplica por ΔSn. Então, se você usar uma quantidade grande de segmentos, de tal maneira, aqui tem um erro, né? Aqui eu devia ter colocado ΔSn. De tal maneira que ΔSn é muito menor que o comprimento de onda, é só usar a regra do retângulo. Calcula o integrando no ponto central daquele segmento e multiplica pela base, ΔSn. E é simplesmente essa equação que você vai usar para preencher os elementos da matriz V. Pelo menos essa é a minha sugestão. Se você quiser fazer algo melhor, né, você pode usar quadratura gaussiana de 2 pontos, por exemplo. Ou Simpson. Aí você usa o que quiser. Eu sugiro que você use isso daqui. Agora, isso vai te obrigar a usar mais elementos. A sua matriz Z vai ter uma dimensão um pouco maior. Mas, em compensação, a implementação numérica da técnica é ridícula.
Por exemplo, no MATLAB, as funções de Hankel já estão definidas. É só chamar lá, Hankel, segunda espécie, ordem 0, coloca o argumento, achar o módulo do R, se Rn fosse esse e Rm fosse esse é o módulo aqui, ó. Como você já tem armazenadas as coordenadas do ponto central de cada segmento, achar esse lado do triângulo, ó, achar o tamanho dessa distância é ridículo no computador. É uma raiz quadrada lá. Multiplica por K, lembrando que K é 2π sobre lambda, você acha a função de Hankel. No caso, a função de Hankel tem um valor complexo, então não se esqueça que os elementos da matriz são números complexos. Até agora, até aqui, ó, alguma pergunta? O problema é quando o M é igual a N. Na diagonal central. Porque, ó, quando um for igual ao outro, o argumento dá zero, a função de Hankel vai para o infinito. O que a gente faz agora é aquele cuidado que eu tinha falado antes, de remover, né, com cuidado essa singularidade, de implementar com cuidado o cálculo do valor principal de Cauchy. E a maneira como você faz isso depende, lógico, da geometria, depende da função de base que você escolhe, depende da função de teste que você escolhe. Então, eu vou mostrar aqui como fazer para essa escolha que nós fizemos aqui. Então, só lembrando, né, que Rn e Rm localizam, né, os pontos médios dos segmentos do segmento correspondente, ou o Sn ou o Sm. E delta Sn, que deveria estar aqui, ó, eu esqueci, tem que ser muito menor que o comprimento de onda. Senão essa aproximação aqui é uma porcaria, não serve para nada. Bom, e no caso do m igual a n? Aí a gente pega mais uma vez aquela figura, dá um zoom. Então, eu estou aqui na situação onde a minha função de teste, a minha função de base está no segmento, ó, SM, que é onde eu estou observando. Ó. Então, repare, o ρm é constante, é no centro daquele segmento. E a minha coordenada, né, a minha variável de integração é o linha, que está associado a esse vetor ρ', que vai desde um extremo até o outro do segmento. E sobre o segmento, eu vou usar a variável de integração L', que vai desde menos delta SM sobre 2 até mais delta SM sobre 2, e ela é nula aqui no centro. Né? Ela é nula quando o ρ' foi igual ao ρm. E, logicamente, que o infinitésimo aqui de tamanho, né, é dl'. Então, para este caso particular, para este elemento onde o m é igual a n, o cálculo vai ser de outra maneira. Ou seja, no seu programa MATLAB, você faz um if. If m diferente de n, calcula como antes. Se o m e o n forem iguais, aí você vai calcular desta maneira aqui. Ó. A gente pega o integrando. O integrando está aqui. Ó. Repare, o módulo de ρ menos ρ' é o próprio L'. É o próprio L'. E a integral em L' vai desde menos delta sobre 2 até mais delta sobre 2. E aí, como o segmento é pequeno, muito menor que o comprimento de onda, e esse L' aqui é muito menor, né, que o comprimento de onda, a gente vai usar, vai expandir essa função de Hankel, usando o livro do Abramovich, né, naquela fórmula, que eu não vou explicar aqui como chegou nela, tá? A gente vai adotar essa expansão aqui, ó, para argumento pequeno da função de Hankel. E essa função é par. Felizmente, ela é par. Então, ao invés de integrar de menos delta sobre 2 a mais delta sobre 2, eu só vou integrar de 0 a delta e multiplicar o resultado por 2. Porque essa função é par. Quer dizer, essa não, essa daqui. Essa daqui já está escrita. E como é par, como o L é positivo, já não coloquei módulo de L'. Não precisa, porque o L é positivo aqui.
Por incrível que pareça, essa integral sai no braço. Você não precisa ficar espantado, porque a gente já tinha mostrado antes que o ponto singular tem contribuição nula. Então não é nenhum espanto chegarmos à conclusão que essa integral tem solução tranquila, fechadinha, onde esse gama que aparece aqui é a constante de Euler. No meu tempo de estudante, a gente chamava isso de constante de Euler. Há uns anos atrás eu fui ler, o pessoal agora chama de Euler-Mascheroni, não sei porquê, tá? Mas esse valor aqui. Se não me engano, o MATLAB já tem a constante de Euler pré. Se não tiver, você digita esse negócio aqui. Ou seja, para os elementos da diagonal principal, você não vai usar a fórmula anterior. Você vai usar esta fórmula daqui. E está aí a integral resolvida sem o problema de singularidade. Alguma pergunta? Ou seja, depois que você vê isso a primeira vez, isso é mais fácil que roubar doce de criança, se a criança não lutar jiu-jitsu, né? Bom, para o campo magnético, o procedimento é parecido, né? Só as fórmulas é que são diferentes. Então, vamos começar pela matriz V. O integrando já é a componente φ do campo magnético incidente. Mas, de novo, como é point matching, você vai calcular aquilo para as coordenadas do ponto central. Rho igual a ρm, φ igual a φm. Coordenadas essas que você já conhece, você já armazenou lá numa matriz. Então, você vai fazendo m variar de 1 até n e vai preenchendo a sua matriz coluna. A matriz Z, você só tem que tomar cuidado com uma coisa, porque o seu desconhecido aparece tanto fora como dentro da integral. Então, mas é uma função de base local, ou seja, ela só existe no segmento N. Fora do segmento N, ela é nula. Então, consequentemente, por causa do point matching, essa integral externa é tranquila. Ou seja, é o cálculo desse integrando aqui, quando o ρ for igual a ρm. Isso é tranquilo, é só trocar aquela ali. Aí você tem que tomar cuidado com o seguinte: quando você estiver observando num segmento M diferente do segmento N, esta função aqui, é zero, porque ela só existe no segmento N. Então, quando você estiver observando fora daquele segmento, este cara é zero. Por isso que ele não entra, ele não aparece aqui, Só aparece a contribuição que vem dessa integral. E como essas funções de base são nulas fora daquele segmento, a integral é só sobre o subdomínio associado ao contorno SN, ao segmento SN. E nesse contorno, nesse segmento, a função de base é unitária, é o nosso pulso. Por isso que não apareceu mais o F aqui, ele é igual a 1. Só tem que tomar cuidado, lembrar que além do argumento aqui da Hankel, também tem esse φ, esse cosseno de φ maiúsculo, que vocês lembram. Vocês lembram do quê? Tá aqui, perdão. Essas coordenadas, tanto do ponto central do segmento N, como também do ponto M, vocês conhecem. Então, esses cálculos aqui, produto escalar, módulo, isso tudo vocês conseguem calcular. Eu não vou ficar mostrando fórmulas específicas para isso, tá? E aí a minha sugestão, já que você vai usar uma quantidade relativamente grande de segmentos, e eles, consequentemente, vão ser muito menores do que o comprimento de onda, é mais uma vez usar a regra do retângulo. É pegar o valor do integrando no ponto central, onde, o ponto cujo vetor é o Rn, e junto com esse cosseno aqui, e multiplicar pela base daquele segmento, pelo tamanho do segmento. Desde que você não esteja observando exatamente no centro do segmento onde a função de base é definida.
Ali você tem um problema. O argumento dessa função de Hankel estoura, vai para menos infinito. O argumento vai para zero, a função de Hankel vai para menos infinito. Então, no caso onde o m é igual a n, temos que tomar cuidados muito parecidos com os que foram feitos no slide anterior. Então, a gente precisa, mais uma vez, dar o zoom. Lembrando que quando m é igual a n, esse termo entra. Esse termo aqui deixa de ser zero. E como a função é um pulso unitário, esse termo 1/2 aparece. Esse termo 1/2 aparece aqui fora. E temos ainda essa integral aqui para calcular. Que tem que ser calculada com cuidado. Até aqui, ó. Até aqui, alguma pergunta? Bom, então vamos ao cálculo. Então a primeira coisa que eu fiz, ó, lembra que tem esse termo, esse daqui, ó, que não apareceu na equação integral do campo elétrico. E aí eu estou desenhando aquela figura de novo, ó. Eu estou representando aqui os vetores ρ e ρ' para o caso onde o m e o n são iguais, ó. Então está lá o vetor ρm do observador exatamente no centro do meu segmento e o vetor ρ', que vai, ó, é a variável de integração, L', que vai desde menos delta sobre 2 até delta sobre 2. Então o vetor ρ' está exatamente, ó, localizando um ponto de corrente, né, sobre esse segmento. E aí vamos lá. Este termo aqui, ó, é o ρ' projetado na direção do ρm. Ρ' projetado na direção do ρm é igual ao próprio módulo do ρm. Logo, ρm menos essa projeção é zero. Consequentemente, esse integrando é zero. E no caso do m igual a n, o elemento da sua matriz, o elemento na diagonal principal é simplesmente 1/2. É mais fácil do que o caso anterior. Você não precisa ficar espantado, porque a gente já tinha antecipado que a contribuição da singularidade era finita. Então, não apareceu, fazendo com cuidado, não aparece nada de esquisito na análise. Você só precisou fazer a análise com cuidado. Está lá. Esse valor vai ser igual a 1/2. Essa contribuição do ponto singular já tinha sido jogada aqui fora. Ela apareceu agora. Ó. Beleza. Tudo se encaixa no final. E aí acabou o problema. Se enche tanto para a equação integral do campo elétrico como para a equação integral do campo magnético, você preenche lá as matrizes e com a ajuda lá, por exemplo, do MATLAB, você resolve o sistema de equações lineares, acha os coeficientes IN para cada função de base, para cada segmento, e aí você tem, ó, a representação da sua corrente. O problema está resolvido, aproximado, mas resolvido. E aí, isso é um dos resultados que você tem que obter e comparar com a solução analítica. Lembra que a solução analítica também tem lá um somatório para as correntes. Você vai fazer um gráfico colocando a corrente obtida numericamente e comparando com a corrente analítica e ver se vai bater uma em cima da outra. Mas, além disso, eu quero também o campo espalhado por essas correntes. Problema nenhum. O campo espalhado, aí no caso você vai calcular a componente Z do campo elétrico espalhado, ó, é dado pela integral que você já conhece. É a mesma integral, pô. Só que agora o ponto de observação não vai estar mais sobre o cilindro, vai estar fora do cilindro. E, mais ainda, se o seu interesse é na região de radiação, que é o que eu estou pedindo no trabalho, você ainda pode pegar essa função de Hankel e aproximá-la para argumentos grandes. E a gente já viu isso aqui no curso. Essa função de Hankel, quando o argumento, quando K vezes o módulo de ρ menos ρ' é grande, e isso acontece na região de radiação, essa função de Hankel pode ser reescrita dessa maneira aqui, ó.
facilitando, ó, o seu integrando. Além disso, quando você substituir esse somatório aqui dentro, lembra que essas funções de base, elas só existem, elas só são diferentes de zero no segmento correspondente. Então, você vai acabar substituindo essa integral de contorno por um somatório de integrais sobre cada segmento. Onde eu deixei esse Fn aqui, só para não ficar muito esquisito, mas ele é igual a 1. Dentro desse segmento, isso aqui é igual a 1. É só a integral dessa exponencial. E, como você já, lá atrás, tinha assumido o segmento muito pequititinho e usado a regra do retângulo, não há nenhum motivo para você não fazer igualzinho aqui, ó. Repare, eu usei a regra do retângulo e estou dizendo que essa integral, lembrando que o Fn é igual a 1. Dentro do segmento correspondente, isso aqui é igual a 1. Eu peguei o valor do integrando no ponto central do segmento n, ó, e multipliquei pelo tamanho do segmento. Ou seja, o cálculo do campo espalhado é só isso aqui, ó, onde essas amplitudes complexas foram obtidas da solução do sistema linear. E está resolvido o problema. Você tem uma fórmula analítica para esse campo, agora você tem a fórmula numérica, você vai fazer os gráficos e botar um sobre o outro e ver o que aconteceu. Até aqui, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, eu vou momentaneamente sair aqui da apresentação. Ainda não terminou a aula, não. Vamos sair aqui da apresentação. Eu vou mostrar o resultado obtido por um aluno que já fez esse curso há vários anos atrás, tá? Eu não costumo fazer isso, mas como a aula é remota, antes de falar do próximo passo, do próximo slide, deixa eu mostrar aqui resultados que já foram obtidos, que são mais ou menos parecidos com os resultados que vocês têm que obter, apenas que no trabalho de vocês, provavelmente, o raio dos cilindros, os raios dos cilindros são diferentes. Então, esse aqui é um trabalho que já foi apresentado há uns anos atrás, onde você, nessa página, ele fez tudo condensado, né? Nessa página vocês têm 6 gráficos, tá? Nas colunas aqui à esquerda são as correntes, enquanto que na direita, aqui, ó, são os campos de todas as técnicas implementadas. Então, em rosinha, você tem a solução analítica. Ah, perdão, aqui é a corrente normalizada, né? De φ igual a 0 até φ igual a 360. E aqui ele colocou todas as técnicas que ele implementou. Em rosinha, a solução analítica. Em preto, a ótica física, ó, ótica física. Em vermelhinho, a equação integral do campo elétrico, avaliada pelo metros-momentos. E em azulzinho, a equação do campo magnético, metros-momentos. Ele implementou aqui uma quinta solução que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, nesse azul mais clarinho aqui. Então, repare, ó, aqui são as correntes, né, em função do ângulo φ, em função do ângulo φ', de 0 a 360. Repare que a solução numérica baseada no metros-momentos deu... Aqui é só amplitude, tá? Lembra que isso aqui é um número complexo, ele só mostrou aqui a amplitude. Mas repara, no olhômetro, a gente praticamente não vê diferença entre a solução do metros-momentos e a solução analítica. A gente vê uma grande diferença na solução da ótica física. Mas lembra, a ótica física é uma aproximação. Então, o resultado é aqui para um cilindro com raio 0,1 comprimento de onda. Ou seja, é um cilindro com raio pequititinho. A ótica física é uma péssima aproximação nessa situação. E aqui o campo espalhado.
Não é o campo total, é o campo espalhado, também de 0, né, no ângulo φ de 0 a 360. Repare que, exceto a solução da ótica física, todas as outras, ó, bateu em ciminha. Em relação a esse cilindro pequititinho, alguma pergunta? São gráficos como esse que eu espero de vocês, né? Mostrem os resultados um em cima do outro, para comparar, para a gente ver. Ó. Daqui eu vejo que as técnicas baseadas no métodos momentos foram muito bem implementadas, e a da ótica física é uma aproximação grosseira nessa situação, como era esperado. Embaixo é para um cilindro com um raio um pouquinho maior. Deixa eu me lembrar aqui. É um raio de 1 comprimento de onda. Mais uma vez as correntes e o campo espalhado. Mais uma vez eu observo que a solução baseada no métodos momentos deu praticamente, tem umas pequenas diferenças, o que é esperado, uma implementação numérica aproximada, etc, etc. Mas, assim, são diferenças muito pequenininhas. E a corrente da ótica física, ó, ainda não é uma aproximação, mas já deu uma aproximação melhor do que antes. E aqui desse lado, o campo espalhado, onde mais uma vez eu observo uma concordância extraordinariamente boa do métodos momentos com a solução analítica, e observo que o campo espalhado predito pela ótica física já deu um pouquinho parecido com a solução analítica. Mas ainda não é igual, lógico, né? É uma aproximação. E, finalmente, um cilindro maior, que aqui, se não me engano, era de um raio com 10 comprimentos de onda. 10 comprimentos de onda. Já é um raio grande comparado com o comprimento de onda. Como consequência, a aproximação da ótica física já deu melhor. Olha lá. A aproximação da ótica física, como já temos um obstáculo grande, ela já não é tão ruim assim como nos casos anteriores. Ó. Continua sendo uma aproximação, mas é uma aproximação melhor. Em antenas refletoras com diâmetros da ordem de dezenas de comprimentos de onda, a ótica física é muito utilizada e com grande sucesso. E aqui o campo espalhado, onde a gente observa ainda menos discrepâncias quando a gente compara a ótica física com a solução analítica. No entanto, olha só, o método dos momentos, em particular a equação integral do campo elétrico, vermelhinho, já não bateu em ciminha da solução analítica. Apareceram esses ripples aqui, ó, essas oscilaçõezinhas, ó, que não são tão graves assim para o cálculo do campo espalhado, porque o campo espalhado é dado por uma integral. Se esses ripples, aqui é módulo, tá? Então não dá para observar exatamente o que eu vou falar, porque como é módulo, é tudo para cima. Né? Enfim, mas se esses erros são ora positivos, ora negativos, na hora que você integra, você meio que filtra o efeito dos erros. Então, eles já não são tão significantes na hora que você plota o campo espalhado. Mas se você desse um zoom, o rapaz aqui não fez. Ó, não, se você for fazer um negócio desse, não apresenta só este gráfico. Dá um zoom aqui também. Ó. Dá um zoom para a gente observar melhor o que acontece aqui. Nos casos anteriores, não é preciso. Mas nesse daqui, ó, é bom você também mostrar um gráfico, por exemplo, indo de 0 a 5 graus. Tá? Com o resultado em mãos, você faz o gráfico que você quiser. Então, repare, aqui apareceram essas soluções espúrias. E é por isso que ele implementou uma terceira solução, método dos momentos, que é o que a gente chama de Combined Field Integral Equation. É uma combinação linear do método baseado na equação integral do campo elétrico com aquela do campo magnético.
E se você já tem as duas implementadas, não há motivo para não implementar a terceira. Porque os cálculos são os mesmos, é só somar. É só multiplicar por uma constante e somar uma com a outra. Então, se você tem a do campo elétrico, a do campo magnético, automaticamente você também implementa, e deve, eu sugiro que implemente a combinada. A combinada não dá para ver aqui porque, enfim, ele não deu zoom, então não dá para ver direito. Mas a combinada das três é a que melhor concorda com a solução analítica e, consequentemente, dá os melhores resultados no cálculo do campo espalhado. O que eu vou fazer agora é dizer, né, tentar explicar muito superficialmente, muito rapidamente, por que essa solução espúria ocorre e como implementar a combinada para eliminar os problemas espúrios que surgem no tratamento numérico da solução. Antes de prosseguirmos, e em relação a esses gráficos e ao trabalho que vocês têm que apresentar, alguma pergunta? Não? Então, beleza, vamos lá. Então, eu vou apagar aqui esse arquivo, vou voltar para a transparência. Eu parei aqui, ó, no cálculo do campo espalhado. Opa, do slide atual. Deixa eu mudar o ponteiro. Bom, então você pode ter soluções espúrias, como o nosso amigo ali obteve. E é normal que isso aconteça, não é ruim, não. É o jeito que é, pô. Por que pode surgir as ressonâncias espúrias do cálculo numérico desse nosso problema e por que a implementação do Combined Field Integral Equation evita o surgimento, ou pelo menos reduz extraordinariamente os efeitos dessas ressonâncias espúrias. Então, eu vou começar falando, né, explicando por que isso surge para a formulação da integral do campo elétrico. E aí, por dualidade, né, sem maiores detalhes, a gente fala que pode acontecer algo parecido para a integral do campo magnético. Então, repare, a utilização apenas da equação integral do campo elétrico ou apenas do campo magnético pode levar a problemas relacionados a essas ressonâncias internas, que fazem com que surjam essas soluções espúrias, em particular na distribuição da corrente. Por quê? A gente vai precisar aqui do teorema da unicidade e do princípio da equivalência. Então, ó, eu estou pegando a mesma figura que eu já usei lá no início do curso para apresentar o princípio da equivalência. No nosso caso, essa aqui seria a seção reta do cilindro. Eu já tirei fora o cilindro. No lugar, lembrando que o cilindro aqui é condutor elétrico perfeito. Por dualidade, o mesmo pode acontecer por um condutor magnético perfeito. Mas, enfim, eu vou fazer assumindo apenas condutor elétrico perfeito. Então, isso aqui já é o problema. Esse aqui não é o problema original. Isso aqui já é o problema equivalente, onde eu tirei o cilindro fora. Na região onde antes havia cilindro, eu preenchi com o mesmo meio de fora, impus campo nulo lá dentro, e a solução vai ser a mesma do original, desde que eu imponha essa distribuição de corrente equivalente. E aqui, como originalmente era um condutor elétrico perfeito, só vai ter corrente equivalente elétrica, junto com as fontes externas, que no nosso caso são aquelas fontes que estão lá no infinito e que geram essa onda plana incidente. Beleza? Então, este é o problema que estamos resolvendo utilizando a equação integral do campo elétrico e a equação integral do campo magnético. Beleza? Mas eu poderia ter uma outra situação, que em princípio não tem nada a ver com o que eu estou resolvendo. Vamos imaginar que eu não queira resolver esse problema do espalhamento. Mas vamos imaginar que eu quisesse resolver o problema dos campos dentro de uma cavidade que, infelizmente, tem a mesma geometria, o mesmo contorno do meu cilindro. Só que aqui é um problema interno.
Então, eu resolvi aqui uma equivalência. Eu joguei fora a parede condutora elétrica perfeita dessa cavidade. Fora, eu disse que o campo é zero. E dentro é o campo que existe nessa cavidade, exatamente na frequência de ressonância desse modo da cavidade. Ou seja, você deu um azar e você está analisando o problema exatamente na frequência de ressonância de um modo, de uma solução da cavidade. Consequentemente, você, nesse problema equivalente, tem essa densidade superficial de corrente necessária para que o problema equivalente da cavidade seja idêntico, né, à solução do problema da cavidade. Essa corrente não tem nada a ver com essa, né? Inclusive, eu coloquei uma linha aqui, ó. Eu coloquei uma linha. Essa corrente é uma outra corrente. Essa corrente é que você quer calcular. Essa daqui é uma outra corrente desse problema. Acontece que isso daqui antes era um condutor elétrico perfeito. Tá? Aqui também é um condutor elétrico perfeito. Só que aqui é um condutor, né, uma superfície para fora, enquanto que aqui a superfície é para dentro. Mas por ser a superfície, né, de um condutor elétrico perfeito, qual é a condição de contorno que eu imponho que esse campo do modo ressonante tem que obedecer nesta parede aqui? É uma pergunta. Vocês sabem a resposta. A resposta é simples. Componente elétrica é nula. Componente, entre outras coisas, né? Componente tangencial do campo elétrico nula. Componente tangencial sobre esse contorno nula, que é a mesma que você está impondo aqui. Consequentemente, quando você resolve a equação integral do campo elétrico e diz sobre esta linha a componente tangencial do campo elétrico tem que ser nula, pode aparecer também essa solução. Nada impede que essa solução não apareça. Está violando a unicidade? Não está, não, porque essa solução aqui fora dá zero. Quando você soma o campo aqui de fora com esse, é o campo do problema original. Essas correntes não irradiam para fora. Se você integrar isso daqui, né, com a precisão absurda, você vai ver que aqui fora o campo é zero. Só que estas correntes, como estas daqui, não são resolvidas rigorosamente. Elas são resolvidas de forma aproximada, usando pulsos, funções de base, você observa só em certos pontos. Então, erros numéricos fazem com que essa solução apareça. E como é a solução de um modo ressonante, ela oscila. E ela aparece junto com essa daqui. São aquelas oscilações que vocês viram. Idealmente, quando você integra essa solução espúria, deveria dar zero lá fora, de maneira que não deveria afetar o cálculo do campo espalhado. Mas por causa de problemas numéricos, como é que se diz, precisão numérica, e como essas correntes são intensas, você acaba que existe uma perturbação também para o cálculo do campo espalhado por essas correntes espúrias. E se você pensar agora na cavidade, né, ou seja, no problema interno, não com paredes condutoras elétricas perfeitas, mas com paredes condutoras magnéticas perfeitas, o mesmo pode acontecer para outra equação integral. Eu não vou entrar em detalhe, tá? Eu só vou, até porque a aula já está terminando. Você pode também ter ressonâncias e, consequentemente, essas soluções espúrias quando você trabalha apenas com a equação integral do campo magnético, tá? E essas soluções espúrias só ocorrem quando aparecem modos ressonantes. E vocês sabem que esses modos ressonantes, a frequência de ressonância, ela é inversamente proporcional à dimensão da cavidade. Por isso que, para os cilindros pequenos, não apareceu solução espúria nenhuma. Porque ali não tinha modo com frequência de ressonância. Mas quando o tamanho do cilindro vai aumentando, as soluções espúrias acontecem.
Por isso que nos exemplos que eu mostrei para vocês, que o rapaz implementou, ele não observou solução espúria para o raio 0,1, nem para o raio 1. Mas para raio 10, ele observou lá soluções espúrias. E quanto maior for o raio, mais soluções espúrias vão aparecer, pior para o problema. E se você imaginar que quanto maior o perímetro, mais funções de base você tem que usar, imagina um problema com uma dimensão grande, uma matriz enorme e com soluções espúrias aparecendo. Isso é um pesadelo. Então, a maneira de você resolver isso é combinar as duas soluções. Porque no caso da equação, no caso de você combinar as equações, a solução espúria, estou pensando só na solução espúria, a solução espúria para a equação integral do campo elétrico é uma cavidade com parede condutora elétrica perfeita. Enquanto que a solução espúria para a equação integral do campo magnético é a mesma cavidade, só que a mesma geometria, né? Só que com parede condutora magnética perfeita. Quando você combina as duas, não tem como você ter uma cavidade onde as paredes são tanto condutoras elétricas como condutora magnética. Não tem solução interna. E, consequentemente, essa combinação não possui solução espúria. E aí você tem uma solução limpa, né, de soluções espúrias. Essa é a combinação que deve ser usada na prática para resolver esse espalhamento por objetos, né, condutores elétricos perfeitos, como é o caso do nosso cilindro. E a essa combinação a gente chama de Combined Field Integral Equation, CFE. Imagina, adivinha quem foi o cara, né? Um dos caras por trás, né, que pensou nisso e sugeriu essa solução, o nosso Harrington. Né? Se você olhar Combined Field Integral Equation, os trabalhos iniciais, né, os trabalhos originais, os pioneiros são os trabalhos do Maltz e do Harrington. Né? O Maltz era o ajudante do Harrington, o cara que implementava e escrevia os artigos. E a ideia provavelmente foi do Harrington. Então, o que se faz? Você já tem o campo elétrico implementado. Você já tem a formulação do campo magnético implementado. Você vai implementar uma terceira solução, que é uma combinação linear das duas. Onde aqui eu representei essa combinação através desse parâmetro alfa, aqui, ó, uma constante. E quando você implementa isso na forma matricial, ó, tudo que você tem que fazer é implementar uma terceira solução, onde a matriz V vai ser preenchida com os elementos das outras matrizes ponderadas aqui, ó. Uma combinação ponderada por esse alfa. E o mesmo na matriz Z. Teoricamente, a solução tem que ser os mesmos coeficientes I, que você deveria obter tanto com a do campo elétrico como com a do campo magnético. Com a vantagem que aqui não vai ter solução espúria, na medida em que o tamanho do seu cilindro aumentar. Só que uma equação é baseada no campo elétrico, a outra equação é baseada no campo magnético. E vocês sabem, por exemplo, uma onda plana, a amplitude do campo elétrico não é igual à amplitude do campo magnético. Para uma onda TEM, essas amplitudes estão relacionadas com a impedância intrínseca do meio, eta. Então, se você não tomar cuidado aqui, ó, como o campo elétrico tem uma amplitude maior que a do campo magnético, se você fizer o alfa igual a 1, os elementos da formulação campo elétrico vão predominar. E aí, esse combined, né, vai ter muito viés que vem da ressonância associada ao campo elétrico. Então, no nosso caso particular, para que este termo tenha mais ou menos a mesma ordem de grandeza do outro, esse alfa, a gente usa a impedância intrínseca do meio, eta, raiz de mi sobre epsilon. Para o vácuo, aproximadamente 120 π. Então, você multiplica esse elemento por 120 π antes de combinar e jogar aqui dentro
nos elementos da matriz Z. E você faz o mesmo, lógico, né? Senão a igualdade não é satisfeita, né? Você faz o mesmo do outro lado. E aí, se você já tem as duas, campo elétrico e campo magnético, implementadas, a implementação dessa é ridícula. É mais uma linha no seu do loop, mais uma matriz para você encher. E a vantagem é que aqui você não vai ter ressonância. São as curvas azuis clarinhas que você não viu porque o rapaz, né, plotou a solução do campo magnético por último, então aquela azul escuro ficou em cima de todas as demais, exceto das ressonâncias, né, que a gente só viu no caso para a equação integral do campo elétrico. Se alguém um dia precisar, aqui estão referências. A de cima é a referência clássica, que foi o artigo publicado pelo Maltz e pelo Harrington em 1978, ó, quando eles apresentaram, né, essa solução combinada. Age field, E field e o combined field. No caso, eles não mostraram para cilindros, eles mostraram para corpos de revolução, mas é o mesmo princípio. E isso também é discutido naquele livro que eu já tinha sugerido para vocês, como leitura complementar ou para quem precisar um dia, que é o livro do Peterson, do Ray e do Mitra. Lá no capítulo 6 ele fala e explica muito melhor do que eu fiz aqui a necessidade de utilizar essa formulação combinada para evitar o surgimento de soluções espúrias numéricas. Falei demais, mas pelo menos a aula terminou. Alguma pergunta? Então, embora eu não esteja obrigando no enunciado do problema, eu sugiro, né, que vocês implementem também a combinada. Então, vocês teriam 3 soluções método dos momentos: campo elétrico, campo magnético combinado, a ótica física e a solução analítica. 5 gráficos, aí você usa com cores diferentes, dê zoom onde você achar que precisa dar zoom e apresente os resultados em forma de relatório, junto com a listagem do programa. Agora, você já tem condições de implementar as 3 soluções: a analítica, a ótica física e o método dos momentos nos trabalhos de vocês. As fórmulas estão todas dadas. Não havendo perguntas, eu vou primeiro aqui interromper a gravação, só um segundo.